Olá, eu sou Nathan Bezerra e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Antes da gente prosseguir, deixa eu te pedir uma coisa sinceramente. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aí com muitas pessoas. Por quê? Porque toda vez que você faz isso, quando você dá um like, quando você compartilha o vídeo, quando você comenta aqui embaixo, o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai repassar ele para mais pessoas. Então, se você está engajado aqui conosco, se você quer que essa visão, se você tem gostado do canal e quer ver ele crescer mais e mais, então nos ajuda, comenta, compartilha, manda lá no grupo da sua família, manda no grupo dos seus amigos e eu tenho certeza que o reino de Deus de fato vai ser difundido mais e mais e você vai estar nos ajudando a compartilhar essa mensagem. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos falar hoje sobre o tema: não existe fé verdadeira sem novo nascimento. Bom, o texto clássico que fala sobre o novo nascimento é João capítulo 3, onde Nicodemos, fariseu, uma grande autoridade religiosa, vai se encontrar com Jesus de noite. E aí eles têm um discurso, eles têm um diálogo ali, um bate-papo, e Jesus fala diretamente no versículo 3 com ele uma verdade incontestável. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a primeira verdade que eu gostaria de destacar nesse texto é que não há salvação sem novo nascimento. Há muita gente achando que já é salvo, que já faz parte do reino de Deus, simplesmente porque um dia levantou a mão, o pastor chamou lá na frente e ela foi, mas não tem demonstrado isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida. Não houve uma transformação de vida. O que é esse nascer de novo? É se tornar a habitação do Espírito Santo. No versículo 8, Jesus diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Utilizando esse livro aqui de John MacArthur, a gente vai estar fazendo algumas citações dele, o Evangelho segundo Jesus. Ele vai falar algo muito interessante, a sua interpretação acerca disso, que é o quê? Que o vento sopra onde quer, ou seja, é o Espírito Santo que conduz a vida do salvo. Aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do alto, ele não é conduzido ou guiado pelo pecado, conduzido ou guiado pela carne, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que nasceu de novo, é esse que tem a verdadeira fé e ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que ele não vá pecar mais, ele é pecador, mas agora o Espírito Santo de Deus lhe conduz, o Espírito Santo de Deus lhe dá liberdade, lhe dá condição de pecar se ele quiser, mas de dizer não para o pecado. Tem uma frase de Derek Cleave que diz o seguinte: se você nunca nascer de novo, desejará nunca ter nascido. Segunda verdade que eu gostaria de destacar nesse texto é que praticar boas obras com o intuito de ser salvo também não é novo nascimento. Isso pode ser religiosidade, mas não é novo nascimento. Versículo 13, olha o que Jesus diz: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E eu gostaria de ler aqui o comentário de John MacArthur sobre esse trecho. Com esta afirmação da sua origem divina, Jesus reprovou a fé superficial de Nicodemos e destruiu seu sistema de religião por obras. Ninguém pode subir ao céu, ou seja, ninguém pode comprar sua ida para lá. Deus desceu do céu e fala conosco através do seu Filho, conforme Hebreus 1, 1 e 2. Sabe, é exatamente essa a ideia de muitas religiões e de muitas pessoas que ainda estão dentro da igreja, dizendo-se cristãos, mas vivendo por um sistema de religiosidade, acreditando que são as obras que o salvam. Sabe, tem essas ideias de que eu estou pagando o preço pela minha salvação, essas ideias de que eu preciso fazer um esforço para ser salvo. A gente precisa entender o que a palavra do Senhor nos apresenta sobre graça e sobre o que é novo nascimento. Eu sou alcançado pela graça de Deus, eu sou salvo pela graça de Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e agora eu vou viver em boas obras. Não é uma condição, as boas obras não são condição para a salvação, mas são consequência dela. Guarde isso, as boas obras não são condição para a salvação, mas são consequência dela. Eu nasci de Deus, eu nasci de novo, o Espírito Santo passa a morar dentro de mim, então eu sou salvo. E a partir daí eu passo a viver em boas obras. É essa a questão. E é o que Jesus está dizendo para Nicodemos: você não tem como comprar a sua ida para o céu. Nós precisamos entender que novo nascimento não é a mesma coisa de praticar boas obras com o intuito de ser salvo. E a terceira coisa que nós poderíamos destacar aqui é que não existe novo nascimento sem arrependimento. Olha o que diz os versículos 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. É interessante lembrarmos que Jesus está fazendo uma alusão a Números 21. O que aconteceu naquela época? O povo estava peregrinando pelo deserto e começou a murmurar. O que Deus fez? Enviou serpentes para morder o povo e muitos estavam morrendo por conta disso. Então, Deus ordenou a Moisés
que construísse uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado. Jesus está fazendo uma alusão, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, o que Jesus está dizendo é preciso que olhe para mim, é preciso que creia, é preciso que você entenda que eu sou o Filho de Deus, é preciso que se entenda que eu sou o Messias, é preciso que se entenda que eu sou o único meio de salvação. E eu vou ler mais uma frase de John MacArthur sobre essa passagem. Olha o que ele diz. Nicodemos conhecia a história da serpente de bronze. Como líder da nação judaica, não há dúvida de que ele se identificava com Moisés. Jesus mostrou-lhe que, em vez disso, ele precisava identificar-se com os pecadores e rebeldes israelitas. Não há novo nascimento sem arrependimento. Era muito fácil para Nicodemos acreditar que talvez ele fosse ali por ser um fariseu, por ser um mestre da lei, ele olhasse para essa passagem e de repente ele, ao explicá-la, poderia se colocar como Moisés, né? E os publicanos, os pecadores, como é colocado ali, poderiam ser aquelas pessoas que estavam sendo mordidas pela serpente. Mas o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que ele precisava se identificar com aqueles israelitas que estavam sendo mortos por serpentes porque estavam blasfemando e falando contra Deus e contra Moisés. O que Jesus estava dizendo é: Nicodemos, você precisa entender que você é pecador, você precisa entender que você é miserável, você precisa entender que você precisa de um Salvador e a sua solução sou eu. Eu sou a única solução para você, Nicodemos. E esse é o recado de Jesus para mim, esse é o recado de Jesus para você. Sabe, eu nasci em berço evangélico, eu tinha tudo para acreditar que eu sou melhor do que as pessoas, que eu sou melhor do que outros, porque eu nunca roubei, porque eu nunca matei, porque eu nunca fiz isso. Sabe, a palavra do Senhor me fez entender, a palavra do Senhor me fez compreender que eu preciso de arrependimento. Sabe, tem pessoas que dizem assim: não, mas eu sou bom, talvez eu mereça entrar no céu. Eu vou lhe dizer uma coisa: só tem um ser que é bom e é Deus. E só pode entrar no céu quem é bom como Ele. Se nós não somos, eu vou te dizer uma coisa: precisamos de arrependimento. Você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender. E todo aquele que encontra Jesus precisa olhar para Ele e dizer: tem misericórdia de mim, ser propício a mim. E então abre-se a porta para um novo nascimento. O Espírito Santo passa a morar dentro de você e te dar condições de cumprir a lei, os mandamentos do Senhor. Não quer dizer que você não vai mais pecar, não quer dizer que você não vai mais errar. Continuamos sendo pecadores, continuamos necessitando da graça de Deus e olhando para Ele e dizendo: muito obrigado, sou grato a Ti, pelo novo nascimento, pela salvação, pela graça de Deus. Sabe, eu gostaria de destacar mais uma vez o verso 3 que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O reino de Deus está oculto às pessoas que não o conhecem. O reino de Deus está oculto às pessoas que não nasceram de novo. O reino de Deus já é visível, o reino de Deus já é presente hoje. Não é algo que vai se cumprir apenas. Sim, vai se cumprir, mas ele já é presente. Jesus veio instaurar o seu reino aqui na terra, nós já vivemos. Quando falamos sobre visão no reino, é exatamente isso. É entender a graça de Deus, é entender que eu nasci de novo, é entender que eu nasci de Deus e então viver o reino de Deus aqui na terra. E então cumprir os propósitos de Deus para mim aqui na terra. Que essa mensagem fique no teu coração, que você possa espalhar aí, mandar esse vídeo para muita gente. Eu gostaria de finalizar com uma frase de Arthur Constance, que diz o seguinte: a fé que salva não é a contribuição humana de um pecador procurando salvação, mas sim a contribuição amável do Deus gracioso procurando o pecador. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo e se você chegou até aqui conosco, gostaria que você colocasse aqui embaixo a hashtag A Minha Fé é Verdadeira. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.